Bem, então vamos começar, tá? A segunda parte do curso, em que o objetivo principal é a gente aprender a trabalhar com derivadas. Tá? Que é uma ferramenta fundamental para você resolver problemas de otimização, que é máximo ou mínimo de alguma coisa, tá? Como a gente viu, isso aí é muito importante, tá? Em determinados problemas em ciências sociais, tá? Então vou começar pela definição. Então vai ser um pouco abstrato no início, tá? Mas logo na sequência a gente já faz alguns exemplos mais práticos, tá? E aí vocês vão passar a entender melhor, tá bom? Então vamos fazer o seguinte: a derivada, vamos fazer duas definições, tá? Definição de função derivada. Seguinte, sempre que você tiver uma função, certo? Simples, f, tá? Você vai conseguir construir uma nova função, tá? Então, essa nova função, quem vai chamar por f', tá? Vamos escrever aqui nova função. É uma função que, pelo que o próprio nome diz, é uma função que deriva dessa primeira função aqui, tá? Então, ela vai ter certas propriedades interessantes, tá? Que vão ajudar a explicar as propriedades da função f, tá? Então o pessoal até brinca na internet, diz, por exemplo, o queijo é derivado do leite. Mais ou menos a lógica é a mesma, tá? A função derivada é um derivado da função original, tá? Queijo obviamente não é leite, mas tem algumas propriedades muito parecidas. Dependendo do leite que você utiliza, você tem um tipo de queijo diferente, tá? Que você obtém. Então, a definição da derivada de uma função, tá? É dada pela seguinte forma: a derivada de uma função f, que vamos representar por f' de x, vai ser um limite, tá? Um limite do que? De quando h vai para zero de uma fração, tá? Por isso que foi importante que a gente trabalhasse com limites de frações. Então, fx mais h menos fx sobre h, tá? Então, essa daqui, eu vou colocar até de vermelho, tá? É a definição, tá? De limite de qualquer função, tá? Então, esse x aqui, que aparece bem aqui, tá? Esse x é o mesmo x que aparece bem aqui. Já o h, esse h aqui, ó, tá? Ele é só uma variável auxiliar que vai controlar esse limite aqui, tá certo? Então o h é uma variável auxiliar que tende a zero, certo? Tende a zero tanto pela direita quanto pela esquerda. Uma coisa importante, tá? Que geralmente é tratado nos livros de cálculo de maneira superficial, a gente vai fazer também aqui de maneira superficial, que é o seguinte: toda função contínua, tá? Que são funções contínuas? Que as funções que você consegue desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel, né? Não dá saltos, né? Como a gente fez alguns exemplos aqui de funções que davam saltos. Então, toda função contínua ia falar besteira, tá? Depois a gente fala das funções contínuas aqui. Então tá. Então um exemplo disso. Vou pegar aqui um exemplo. Um exemplo é a função f de x igual a, vou pegar aqui, 4x
ao quadrado mais 1. Então você tem essa função f de x aqui e você está se perguntando qual é a sua derivada, ou seja, qual é a sua função f', tá? Então, só destacar aqui, ó, a função que nós vamos trabalhar agora é essa função aqui, f de x igual a 4x ao quadrado mais 1. Como acabou o slide aqui, eu vou começar de novo no próximo. Então, f de x igual a 4x2 mais 1, tá? Então, lembrando, vou colocar aqui no cantinho, como é que você determina a derivada? A derivada é um limite, tá? É o limite quando h vai para zero, do f de x mais h menos f de x sobre h. Então, a expressão que, dependendo do valor de f, né, ou seja, dependendo da função que você está analisando, essa expressão, tá, essa fração vai assumir um valor diferente. Nesse caso específico, o f' de x, ele vai ser o que? Limite de quando h vai para zero, do que? F de x mais h. Quem é o f de x mais h? O f de x mais h é quando você substitui o x por x mais h, ou seja, o x mais h que vai fazer o papel do x. Na função original, essa aqui que está de preto, o que ela está te dizendo, né? Lembra, a função é uma relação que pega o valor do x, eleva ao quadrado, multiplica por 4 e depois soma 1. Então, se eu tenho aqui um outro valor, que é o x mais h, o que eu vou fazer com esse valor? Eu vou pegar o valor, elevar ao quadrado, multiplicar por 4 e somar 1, certo? Então, isso daqui, ó, f de x mais h vai ser igual a 4 que multiplica x mais h ao quadrado mais 1, que pela definição que aparece aqui primeiro. Então, você vai pegar 4 que multiplica x mais h ao quadrado mais 1, né? Esse aqui é aquele primeiro cara, menos f de x. Mas o f de x, a própria definição dele já está clara, tá? Sempre vai estar claro logo no início. O único cuidado que você deve ter é exatamente na hora de escrever esse x mais h, né? O f de x mais h. Tudo isso divide por h. Pronto. E agora? Simplifica essa fração. Como a fração sempre do denominador vai ser h, você só tem que simplificar a parte de cima, certo? Você tem que simplificar a parte de cima. Veja aqui, ó, que a gente vai pegar esse 1, esse menos 1 aqui, né? Vai passar multiplicando para cá, multiplicando para cá. Ou seja, esse mais 1, ele vai ficar negativo, né? Que já tem um mais 1 aqui. Então, um mais 1 positivo e o 1 negativo aqui vai cancelar esse cara com esse. E aí, ó, vamos ter que efetuar essa conta, né? X mais h ao quadrado. X mais h ao quadrado é x mais h vezes x mais h. É xh mais 2xh mais h ao quadrado. Menos 4 que multiplica x. De onde veio esse 4 que multiplica x ao quadrado? Veio daqui, tá? É esse termo aqui, ó. Tá? Esse termo aqui que continua existindo. Tá, muito bem. E aqui continua sobre h. Então vamos lá. Limite de quando h vai para zero do que? Você pode ver que nessa segunda parte aparece aqui, eu vou pegar esse 4 e vou passar multiplicando, tá? Em cada um desses três termos que tem dentro desse parênteses. Então, 4 que multiplica x ao quadrado vai ser 4 que multiplica x ao quadrado, positivo. Esse rapaz tem um outro aqui, a versão dele é negativa, tá? Que vai ser cancelada com ele, tá? Vai ficar só o quê? 4 que multiplica esse primeiro termo vai dar 8x
h mais h ao quadrado sobre h, certo? Então, não, sobre h não, é sobre 4 que multiplica isso aqui vai dar 8, 4 que multiplica isso aqui vai dar 4 aqui também, certo? Deixa eu apagar e escrever de novo. Esse terceiro termo, né, vai ser 4h ao quadrado. E aí, né? E aí, veja que já ficou bem mais simples, né? Vamos usar essa última linha aqui, limite de quando h vai para zero. Agora você tem uma fração e o numerador tem uma soma. Isso significa que você pode separar essa fração em duas, correto? Quando você separa em duas, a primeira fração vai ser 8, que multiplica x vezes h sobre h. H sobre H corta, então vai ficar simplesmente 8x. E esse aqui, ó, 4h ao quadrado sobre H, vai ficar simplesmente o quê? 4h. Tá? Então, você tem essa expressão aqui. Quando o H vai para zero, essa expressão, o valor dessa expressão vai para quanto? 8x, né? Muito bem. Não tenho medo de achar muito fácil não, certo? Às vezes fica fácil mesmo. Tá? Porque o x é uma variável que não depende do h, tá? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, se está você colocando, se aproximando do h de zero, esse parte aqui, né? 4 que multiplica zero vai ser zero. E vai ficar só o 8x, tá? Então, ó, toda essa conta aqui foi para quê? Foi para a gente descobrir qual é a derivada da função f de x igual a 4x, 4x ao quadrado mais 1. A derivada dessa função é simplesmente 8x. Tá? Então, eu vou passar aqui, tá? Depois eu vou colocar mais exemplos para vocês. Vou fazer um resumo, né? Então, você tem a função f de x igual a 4x ao quadrado mais 1. E a derivada dela, tá, vai ser 8x. Beleza? Então, é através daquela conta lá, chata, certo? Que você descobre a derivada de qualquer função, tá? Pelo menos a princípio. E o que isso significa, né? O que essa derivada aqui significa? Ela significa o seguinte, tá? Vamos pegar aqui um eixo cartesiano e vamos representar o gráfico dessa função f, tá? O gráfico dessa função f é uma coisa mais ou menos assim, tá? É uma parábola, tá? Porque é uma equação do segundo grau, é para cima porque o primeiro coeficiente é positivo, tá? E passa por 1 aqui também. Por quê? Porque quando x igual a zero, a função dá exatamente 1. Então, o que é isso daqui? Isso aqui é o gráfico da função f de x igual a 4x ao quadrado mais 1. Agora, digamos, por exemplo, que você escolheu um ponto qualquer aqui. Tá? Sei lá, pegou o 3. Quando você pega 3 mais h, esse h aqui é o mesmo h que você está utilizando lá, certo? E você observa aqui, ó, a função no ponto 3, que é esse ponto bem aqui, a imagem da função no ponto 3. E a imagem da função no ponto 3 mais h, você vai ter esse ponto aqui, você vai ter esse ponto aqui. Então, aquela razão lá, f de 3, né, mais h menos f de 3 sobre h é exatamente a inclinação dessa reta que passa por esses dois pontos bem aqui, certo? A inclinação dessa reta, por quê? Porque é a diferença, né, a altura, né, que vai ser essa diferença, f de 3 mais h menos f de 3,
dividido pela distância aqui entre esses dois pontos, que é exatamente h, certo? Então, quando você faz o h ir para zero, né, tender a zero, ou seja, você vai pegar esse ponto, imaginar ele descendo para cá, você vai ter essa função cada vez mais, essa reta, tá? Cada vez mais próxima de uma reta tangente a reta tangente ao gráfico da função, passando pelo ponto 3, tá certo? Eu vou fazer esse mesmo exemplo de forma dinâmica, tá certo? Vou pegar aqui um software, eu vou abrir eles para vocês, eu vou fazer esse ponto ir se aproximando e ver o que acontece com essa reta, tá? Então, vou abrir aqui o software. Tá, então, vou pegar o gráfico daquela função, né? É f de x igual a 4x ao quadrado mais 1, certo? Tá aí essa função. Eu vou dar um zoom aqui nela. Como é que primeiro precisa aprender a dar zoom. Tá, peraí. Pronto. Pronto não, melhor ao contrário. Tá, vou aqui, tá bom. Tá, em vez de pegar o ponto 3, como eu tinha feito lá no exemplo, vou pegar o ponto 0,3, tá? É a mesma coisa. Então vou pegar aqui o ponto 0,3, tá? E aqui um outro ponto, sei lá, genérico. Vamos pegar aqui reta perpendicular. Reta perpendicular a esse ponto passando por essa coisa, esse ponto passando por esse. Pega aqui o ponto de encontro, reta perpendicular. Agora o eixo Y, reta perpendicular ao eixo Y. Tá, então quem é esse ponto aqui e quem é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui é o ponto f de 0,3, tá? Esse ponto aqui é o ponto f de 0,6, certo? É a imagem, aqui de verde está o gráfico da função. Aqui tá dois pontos que eu peguei, 0,3 e 0,6. Esse aqui e esse são exatamente a imagem de cada um desses pontos, né? E aí vou pegar aquela reta, tá? A reta que liga esses dois pontos bem aqui, tá certo? E eu vou, aproximar esse ponto B do ponto A, certo? Ou seja, aqui, o H é a diferença do valor do B menos a diferença do valor do A. Então, quando eu coloco o B aqui em 0,8 e o A bem aqui em 0,3, o H, a diferença, tá? É 0,5. Aqui, 0,4, 0,6, então vai diminuindo, 0,2, 0,1. Então você está fazendo o quê? Você está fazendo o H se aproximar de zero. Então, à medida que o H vai se aproximando de zero, a reta que liga os dois pontos, né, vai ficando cada vez mais próxima de uma reta que é tangente, tá? Então, ele não vai conseguir fazer porque a reta desaparece quando os dois pontos são o mesmo, tá? Mas à medida que você vai se aproximando, né, você pode ver que, aqui a reta com certeza não é tangente. O que significa ser tangente? É que ele passa raspando, né? Tipo, você chutou, passou raspando ali na trave, né? Chutou pro gol, raspou na trave. É a mesma coisa aqui, tá? Já tem um ponto, né? Esse ponto A é fixo. Nossa, então tangencial
exponencial exatamente. Passa em apenas um ponto, né? Então, à medida que você se aproximando, tá? Eu não vou deixar se consigo deixar bem próximo aqui. Ó, à medida que vai ficando bem próximo, tá? Fica cada vez mais perceptível, tá? Que as retas, a reta, tá? Aquela reta vai se aproximar da reta tangente o gráfico da função naquele ponto, tá certo? E o que seria então a derivada, tá? A derivada seria exatamente a inclinação da reta tangente, tá certo? Bom, então aquilo que eu não consegui fazer, tá? Um gráfico estático, eu consigo fazer num gráfico dinâmico. Com certeza aqui, ó, tá passando em 2 pontos, né? Esse aqui e esse. E à medida que você faz o H se aproximar de zero, tá? Isso aí vai se aproximar da derivada. Esse ponto é um ponto aleatório, esse ponto que Sim, é aleatório, mas você vai fazer ele se aproximar do ponto A. Tá certo? Ele é aleatório no sentido que ele não é fixo, ele é variável, tá? Ele é variável porque o H é variável, né? Então vamos voltar para cá. Ele é esse ponto aqui, ó, 3 mais H, tá certo? Aqui é aquele ponto A que está parado, tá? E esse aqui é o ponto B. Então, à medida que você vai aproximando esse ponto B, né? À medida que você vai aproximando esse ponto B do ponto A, ou seja, aproximando o valor 3 mais H de 3, essa reta aqui vai ficando cada vez mais próxima, tá? Da reta tangente. Ou seja, aquela inclinação vai ser exatamente o valor da derivada, tá? Por isso que o pessoal fala que a derivada é igual à inclinação da reta tangente. Então, é uma forma de você interpretar a derivada. Como é que encontra essa reta tangente? Hã? Como é que encontra essa? Através da derivada, tá? Então, f de linha é 8x, essa é a reta tangente? Não, a reta tangente, tá? A inclinação da reta tangente é o valor da derivada. Certo, mas como é que eu acho a reta tangente, a função da reta tangente? A gente pode fazer isso, porque assim, para você saber uma reta, a equação da reta, você precisa de duas informações. Duas informações, tá? Toda reta precisa de duas informações. Pode ser 2 pontos, então os 2 pontos te dão 2 informações, ou pode ser um ponto e a inclinação, então são 2 informações. Pela derivada você tem a primeira informação que é a inclinação. Então você já sabe o A. Tipo assim, exatamente. Tipo, a equação é y igual a ax mais b. Então você já sabe o A. Para saber o B, basta você lembrar que a reta tangente passa por esse ponto, que é o ponto 3F3, por exemplo. Aí então você tem a segunda informação que serve para descobrir o B. Tá certo? Então assim, eu não fiz aqui, mas só Mas o 3 aí só determinou ele. poderia ser qualquer coisa. Eu dei só como exemplo. Ponto que eu acho a reta tangente. Exatamente. Isso é um ponto determinado. Não. Aqui é por algum motivo eu estava interessado. Por algum motivo eu estava interessado em saber a derivada do 3, mas poderia ser de qualquer ponto, né? Quando você faz isso aqui, que a gente fez no slide anterior, na verdade, quando você coloca assim, ó, f de x igual a 4x ao quadrado mais 1 e descobre que o f' de x é 8x, você está descobrindo a derivada de qualquer ponto. Então, por exemplo, se eu quiser saber o f' de 3, basta substituir aqui o x por 3. O f' de 3 é 24. Ou seja, aquela reta tangente ao gráfico da função no ponto 3 tem inclinação 24. Certo? Você consegue descobrir a inclinação de qualquer ponto. Se fosse aquele 0,3, a inclinação seria 2,4. Ou seja, você percebe o quê? Que a inclinação vai ficando maior à medida que você vai aumentando o valor do x. Ou seja, o que a gente vai perceber nas aulas futuras é o seguinte: essa função f, ela é crescente e ela é crescente cada vez mais rápido. Tá certo? Professor, nesse slide aí, a derivada não é só cair o 2 e multiplicar ali, não? Mas como é o primeiro exemplo da aula, a partir da definição de derivada. Então a definição de derivada você tem que fazer tudo isso daqui.
tá certo? E aí a história obviamente, tá? Você não vai ficar fazendo toda essa contarada toda vez que achar uma função, tá? Tem umas regrinhas práticas para você poder fazer bem mais rápido, tá certo? Sem ser pela definição, tá certo? Tudo bem? Então tá aqui, então ó, a derivada que eu queria falar, né? A derivada pode ser entendida como a inclinação da reta tangente ao gráfico da função, certo? Então, era essa aqui a mensagem principal dessa primeira parte, tá? Que a derivada tem aquela fórmula, tá? Que é essa bem aqui, né? A derivada, no fundo, é um limite, e é por isso que se estuda limite antes de estudar a derivada, tá? Para exatamente como chegar na hora de definir a derivada, as coisas fazerem sentido para as pessoas, tá? E essa definição faz com que você consiga interpretar a derivada como a inclinação da reta tangente, tá certo? Pela propriedade da aproximação. Por exemplo, se essa função aí fosse uma função custo, vamos supor que a minha empresa, quanto maior quantidade de unidades, mais caro é produzir. Aí daria essa função aí crescente. Qual seria a leitura que eu faria da derivada nesse sentido? Ótima pergunta. Então, digamos que essa função aqui é a função custo da tua empresa, né? Sei lá. A empresa de customização, então quanto mais quantidade, mais caro para a Pronto. Exatamente. Muito bom exemplo. Uma empresa que, sei lá, customiza carros. A tua empresa faz aqueles carros estilosos, né? Então, para você, quanto mais produtos você tem, mais custo você vai ter, né? Porque, sei lá, mais profissionais especializados você vai ter que ter, mais um tempo extra você vai ter que se dedicar. Então, essa daqui poderia ser muito bem uma representação, tá? Porque na prática você não trabalha exatamente com a função custo que você vai computar, né? Você representa a sua função custo com alguma função que explique bem, tá? Claro que dependendo de se for uma outra empresa, isso aqui já não serve mais como função custo para ela. E aí, o que é o custo marginal? O custo marginal é o custo de você, é quanto o custo aumenta quando você aumenta a sua produção, tá? Então, se você aumenta a sua produção marginalmente em uma unidade, tá? Quanto é que você vai aumentar o seu custo? O seu custo aumenta. A derivada dessa função, que é a 8x, significa o quê? À medida que o x aumenta, a derivada também aumenta, certo? À medida que o x, né? Quando o x cresce, a derivada também cresce, tá? Porque é 8x. Se você põe x igual a 1, é 8. Se você põe x igual a 10, vai dar 80. Significa que à medida que você está produzindo mais, o seu custo marginal está aumentando, tá? Ou seja, está ficando cada vez mais caro o seu custo e está ficando cada vez mais rápido, assim, tá aumentando o custo e está ficando cada vez mais rápido esse aumento, tá certo? Então é assim que você pode interpretar. Então, se por exemplo, se você vai de 1 para 2, aumenta só 8 o seu custo, mas se você for de, sei lá, de 10 para 11, né, aí seu custo já aumenta em quase 80, entendeu? Então, quando você está com pouca produção, você aumenta pouco o custo. Mas se a produção já está alta, certo? Aí aumentar a produção aumenta demais o custo, tá? Então essa daqui é a explicação, por exemplo, porque essas empresas de customização não são gigantes. Essas geralmente são pequenas, né? Por exemplo, empresa que faz bolo para festas. É uma empresa altamente especializada, né? Tipo, o cliente chega lá e diz, eu quero um bolo assim, 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 assado. Aí você se vira para fazer, né? Então, uma empresa dessa nunca vai dominar o Brasil inteiro, por exemplo.
Se dominar o seu bairro ali, fique feliz, porque já está ótimo. Porque seus custos vão ficar cada vez maiores. Certo? Então, né? Existem formas práticas, tá? De calcular derivadas. Então, primeira coisa, algumas derivadas notáveis, tá? Por quê? De novo, se você for querer calcular pela definição toda função que você encontrar, tá? Isso não é nem um pouco viável, tá? Então, algumas funções elas têm derivadas bem conhecidas porque alguém já fez, tá? E já verificou e é isso mesmo. Então, uma função padrão é essa aqui, ó, x elevado a alfa, tá? Quando o alfa for diferente de zero, tá? O alfa, inclusive, pode ser números negativos, tá? Então, isso aqui é uma classe de funções. Aqui, por exemplo, você tem uma função de primeiro grau, né, quando alfa é igual a 1, de segundo grau, quando alfa é igual a 2, terceiro grau, tá? Então, para todas essas funções, é fácil você calcular a derivada. É fácil porque alguém já fez, tá? A derivada dela vai ser sempre o seguinte: desce o expoente, tá? Todo mundo que já viu um pouco de cálculo, tá? Vai lembrar dessa regrinha. Desce o expoente e subtrai 1 do expoente, tá? Então, por exemplo, se você pega a função f de x igual a x à quinta, a derivada dela vai ser o quê? Desce o expoente 5x e o expoente você subtrai 1, então x à quarta. Se você tem uma função, por exemplo, x igual a x a menos 3, isso aqui vai ser o que? Desce o expoente, tá? Que é quanto? Menos 3 e subtrai 1 do expoente. Se era menos 3 com menos 1 vai dar menos 4, certo? Então, esse aqui, ó, é o primeiro tipo de função, tá? Que você, no fundo, você decora como é que faz a derivada dela, tá? Que é o que? Desce o expoente, subtraindo o expoente. Tudo bem? Se for, por exemplo, log função logarítmica, Aí log de x. É o que a gente vai fazer agora. Se for a função, aí tem outros dois casos especiais, tá? A função f de x igual a log de x, tá? Aí aqui no caso, a derivada vai ser igual a 1 sobre x, tá certo? Como é que chega nisso daqui? Pela definição, tá? Alguém foi pela definição, fez tudo aquilo lá e achou isso daqui. E a função exponencial de x, né? Que em alguns livros é representado dessa forma, ó, exponencial de x. Em outros livros ela é representada assim, ó, e elevado a x. E aí, quando você deriva essa função, a derivada é ela própria. Ela não muda com a derivada, tá? A derivada dela é ela própria, tá? Então, você tem aqui, nesse primeiro momento, tá? 3 tipos especiais de... exponencial, já que não muda, como é que ficaria o grau de variação da reta? Cresce, e cresce cada vez mais rápido, e cresce de forma exponencial. Tá? Então, ó, a gente pode até fazer aqui, ó, novo. Se a gente botar aqui, ó, f de x igual a exponencial de x, né? Então, ó,
Aqui é a exponencial de x, ó. Veja que ela cresce, vai crescendo cada vez mais rápido e o crescimento dela também é cada vez mais rápido. O crescimento da exponencial é exponencial. Tá certo? Ela é uma função exponencial e a taxa de crescimento também é exponencial. Então a reta que tangencia, ela vai ficando cada vez mais inclinada, né? Ó, tentando acompanhar esse crescimento assim. Deixa eu ver se eu consigo traçar a reta tangente. Primeiro vou pegar um ponto sobre aqui a... Vou ver se eu consigo fazer a reta tangente à curva. Consigo. Tá, então, ó, essa aqui é a reta tangente, ó. Ela começa bem quase horizontal, tá? Aqui no -2, ó, ela é quase horizontal. Mas no 2, ela já é quase vertical, ó. Então ela foi muito rápido. Era muito rápido, deixou de ser horizontal, quase horizontal, para quase vertical. Então, ó, ela cresce muito rápido. Veja que daqui para cá eu só estou indo do -3 para o 2, ó. Olha só quando eu chego perto do 3, ó, como ela já está ficando, ó. Tá ficando cada vez, ó. Aqui já está praticamente vertical, ó. E olha só que eu estou só no 5. Tá? Certo. Já a logaritma, tá? Vamos criar aqui um novo. Tá? Logaritmo. Tá aqui. F de x igual a log de x. Tá? Ela é mais ou menos assim. Aqui. Tá? Vocês conseguem ver, ó? Então pegar aqui um ponto sobre a curva e uma reta tangente. Essa logaritma é inversa da exponencial? Sim, é a inversa da exponencial. Por isso que a derivada aqui vai ter o comportamento inverso. Ela começa, ó, quase vertical e vai ficando cada vez mais horizontal, ó. Tá certo? O legal é que a função logaritma tem a ver com o imposto de renda. Sim. Que também tem. Mas também com imposto de renda. Na verdade é um pouco mais profundo do que imposto de renda, que é o seguinte: o dinheiro afeta a felicidade das pessoas, tá? Isso é comprovado cientificamente. Quanto mais dinheiro você tem, mais feliz você fica, tá certo? Eu duvido que eu encontre alguém que eu diga assim, ó, vou te dar 100 reais e você não fique mais feliz por isso, tá? Ninguém vai ficar mais triste, tenho certeza, tá? Por mais que a pessoa não goste de dinheiro, vai pegar 100 reais, doar para um orfanato, para uma ONG de animais, sei lá, ela vai ficar feliz por isso, tá? Mas a questão é, à medida que você vai ficando mais rico, menos aqueles 100 reais que eu vou te dar extra, menos aquilo vai te afetar. Então, se eu der 100 reais para uma pessoa muito pobre, isso vai deixar ela feliz. O valor marginal é mais alto. Exatamente. Mas se eu der 100 reais para o Bill Gates, para ele não significa nada, tá? Isso daí. Hã? Como é que é? Em reais mesmo, se fosse 100 dólares, ele já não ia mudar muito a vida dele, tá? Então, é exatamente isso. Dinheiro faz as pessoas ficarem mais felizes, só que à medida que a pessoa vai ficando mais rico, menos aquilo vai afetando a pessoa, tá? Dizem que se você tiver uma renda de 10 mil dólares por mês, tá? Cada dólar a mais que você ganha é quase nada, não muda quase nada a sua vida, tá? Você já tem onde morar, já está seguro, tá? Segurar de forma alimentar. Então é por isso que o imposto de renda, pelo menos em teoria, tá? Não, o imposto de renda é assim, tá? Mas os impostos deveriam ser cobrados mais das pessoas mais ricas, né? Porque uma pessoa rica, tipo assim, pagar R$1.000 de imposto para ela não é muito, diminui a felicidade dela, mas não diminui tanto quanto uma pessoa pobre pagar R$1.000 de imposto, tá certo? Então,
Isso aqui já é comprovado cientificamente que a utilidade que as pessoas dão para o dinheiro tem escala logarítmica. Então a pessoa dá, obviamente, então à medida que você tem mais dinheiro, você vai ficando mais feliz, tá? Mas cada vez é mais difícil que o dinheiro te faça feliz, tá? Então as pessoas pobres, tá? Você dando dinheiro para elas, mesmo sendo pouco, né? Sei lá, Bolsa Família, né? É pouco dinheiro, mas a pessoa é tão pobre que aquele pouco dinheiro já faz muita diferença na vida dela. Se você der esses mesmos R$100 para uma pessoa que ganha R$10.000 por mês, aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá certo? Então, é mais ou menos a lógica é essa, tá certo? E isso pode ser comprovado aqui, ó, pela derivada, né? A derivada é 1 sobre x. À medida que o x sobe, né? À medida que você vai aumentando aqui o x, o que acontece com o valor da derivada, né? O valor da derivada é 1 sobre x. À medida que o x sobe, 1 sobre x vai acontecendo o que com ele? Vai diminuindo, ou seja, aquela inclinação daquela reta vai ficando cada vez mais horizontal. Ou seja, incrementos na função cada vez exercem menos impacto sobre ela. Tá certo? Então, só recapitulando, né? Você tem essas duas funções, né? Logaritmo vira 1 sobre x, exponencial não se altera, e funções desse tipo aqui, tá? É só descer o expoente, tá? Tem mais um exemplo importante que eu acabei esquecendo de fazer, vou fazer aqui de novo, que é tipo assim, aqui eu coloquei 5, coloquei menos 3, mas também poderia colocar, inclusive, valores racionais, tipo 1/2. Como assim x elevado a 1/2? X elevado a 1/2 é a raiz quadrada de x. Tá certo? Então, sempre que você tiver raiz quadrada, você troca por 1/2. Aí a derivada disso daqui vai ser o quê? Vai ser, pega 1/2, desce, depois você subtrai 1 do expoente. 1/2 menos 1 vai dar o quê? Menos meio. Beleza? Então, você pode fazer aplicar esse tipo de regra para qualquer função desse tipo, certo? Para qualquer alfa, desde que esse alfa for diferente de 0. Isso é raiz de 2x? Isso aqui é raiz de x. 2 sobre x. Esse aqui é raiz de x. E esse aqui é 1/2, né? De 1 sobre raiz de x. Porque o menos faz inverter. Então você tem meio, que é a raiz quadrada, e o menos que faz inverter. Então a derivada de raiz de x é meio de 1 sobre raiz de x. Fica bem feio. Mas é isso. Tudo bem? Vamos lá. Além dessas derivadas notáveis, você também tem algumas regras práticas, tá? Eu vou ensinar aqui 2 regras práticas. Que é a regra da soma. A regra da soma e a regra da subtração. A regra da soma diz o seguinte: se você tiver duas funções, f de x mais g de x, a derivada da soma, vamos representar assim, ó, com linha bem aqui, o colchete para dizer que é a derivada de toda a soma. Isso aqui é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. E a regra é muito parecida quando você tem uma subtração de frações. Quando você tem uma subtração, a derivada da subtração é a subtração das derivadas. Então, um exemplo disso aqui é a primeira função que a gente trabalhou hoje, que é... faltou mais uma propriedade importante, que é o seguinte: quando você tem uma constante, tá? Vou chamar de K, é um valor constante, pode ser 5, 6, 7, 1/2, raiz de 3, sei lá, qualquer coisa. Multiplicando uma função, tá? A derivada disso daqui vai ser K, a constante se mantém, que multiplica a derivada da função, tá? E aí, um exemplo dessas propriedades
é o seguinte, é aquela função f de x igual a 4x ao quadrado mais 1. Então, ó, você tem o que? Você tem o produto de uma constante vezes uma função e a soma de duas funções. Isso aqui é uma função, isso aqui é uma outra função. Então, a derivada disso aqui vai ser o que? Derivada da primeira função. Derivada da primeira função, como tem uma constante, vai ser 4 vezes derivada dessa, que é 2x, mais a derivada de uma constante. Derivada de uma constante é 0. Por que a derivada da constante é 0? É só você imaginar que o gráfico de uma constante, tá? O gráfico de uma função constante é simplesmente uma reta horizontal. Então, se você aumenta o valor do x, você incrementa o valor do x, você não incrementa em nada a função. Tá? Então, você pode é como se o seu custo fosse constante. Então, se o seu custo é constante, você pode aumentar quanto você quiser a sua produção, que você não aumenta o seu custo. O seu custo marginal é 0. Quando você aumenta o seu custo, você não aumenta. Quando você aumenta a sua produção, você não aumenta o seu custo, tá certo? E aí, ó, bem mais fácil você consegue descobrir que a derivada da função f de x, essa daqui, né, é simplesmente 8x. Então você pode fazer tanto pela definição, tá, quanto utilizando as regras práticas. Tá? Eu recomendo que você utilize as regras práticas, tá? Vou passar aqui alguns exercícios, tá, para vocês treinarem um pouco. Tá, tentem fazer aí, vamos dar uns 10 minutinhos. Aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, é só me chamar da cadeira de vocês.
alguém aplicado. Ele é complexo? Não. Igual é sentido. Difícil de falar. Dizem o L e o site, você baixa lá? Não, você baixa aqui pelo próprio. Tipo um sistema de. É tipo uma história do. Vai, Tá com monitores de. e agora é a taxa de acessibilidade está zero. Então, semestre passado que era agora era até fiz um pôster complexo. A gente marcou um monte de coisa. E quem está com monitoria teve 5 melhor de acessibilidade. Agora essa aqui, a Dariana, ela não faz atividade para os alunos fazerem. Entregar. Então, é só prova. E tem atividade, mas só tem que entregar. Então, a galera não vai com dúvidas. Agora, até não tinha que entregar, a galera tinha essa opção. Então, acho que nós vamos assustar muito na prova. Deve ser da greve nossa, né? Não, é só uma da greve não. Quanto você tocar menos? Eles gastam menos só para os 46. Qual o nível de dificuldade que você tem no final? Os outros, né? Aparece as outras menos. As outras mais dificuldade. Antes a gente não podia, né? Tem muito. Não vai. Tem lista para pegar. Não, eu coloco as listas lá. Mas sim. Se tivesse se cobrasse R$10 por cada disciplina que reprova, metade dos que reprovam, Mas dava R$10. vai ver que o cara ia estudar.
Tá, então vamos lá começar pela questão 1, que é mais simples, tá? Essa questão 1, inclusive, dá para fazer utilizando a definição, tá? Então, fica para caso vocês tentarem fazer a derivada dessa função aqui pela definição. Mas utilizando as regras práticas, tá? O que a gente tem? Observe o seguinte, aqui você tem soma de duas funções. A primeira função é 5x ao cubo e a segunda função é 4. Porque a função constante você já fica feliz, porque a derivada de uma constante é 0. Cuidado, a constante isolada, aqui está 4 sozinho. Aqui tem uma constante, só que essa constante é multiplicada pela função, então aqui não vai dar 0 não, tá? Então, 5 multiplicado por essa função, então vai continuar. Essa constante continua porque ela está multiplicada por uma função. Essa função aqui, x ao cubo, como é que você vai calcular a derivada dela? Ela é um daqueles tipos especiais, x elevado a alfa, tá? A um número. Então você vai fazer o quê? Você vai descer o expoente, então vai ser 3x, e o expoente se subtrai 1, então vai ficar 3x ao quadrado. Esse 4, que é uma constante isolada, 0. E aí, só para finalizar, tá? Você multiplica essas duas constantes, fica x ao quadrado, 15x ao quadrado, beleza? Então veja que aqui a gente aplicou o que? Aplicou a regra da soma, a regra do produto de uma constante por uma função e a regra dessa derivada notável de uma função do tipo x elevado a alfa, certo? Aqui você pode observar também que tem o mesmo padrão, né? Você tem a soma de duas funções
sendo que a primeira função está multiplicada por uma constante. Não é uma constante isolada, então não vai ser zero, tá? Então como é que vai ser a derivada aqui? Derivada da primeira função. Já tem uma constante, você mantém essa constante aqui. Quanto a derivada do log de x? É uma derivada notável, você tem que saber, né? Pelo slide anterior, né, eu coloquei lá, ó, a derivada da logaritmo é o quê? Então você coloca aqui 1 sobre x. Derivada da função x, a função x é como se fosse x elevado a 1. Ou então vou descer o expoente, né, ó, vou colocar aqui do lado. X é a mesma coisa que x elevado a 1. Então, como é que você vai calcular a derivada? Desce o expoente e subtrai 1 do expoente. Então fica 1 vezes x elevado a 0. X elevado a 0, 1. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar isso daqui. Se você quiser organizar melhor, vai ficar 3 sobre x mais 1. Beleza? Agora você se depara aqui numa situação que você tem a soma de 3 funções. Mas a mesma regra que vale para a soma de 2 funções, vale para a regra de 3 funções. Tá? Você deriva cada uma separadamente. Por quê? Você deriva as duas primeiras e depois deriva o que faltou, certo? Então, ó, derivada aqui de 3 funções é a derivada de cada uma somada. Derivada da função exponencial é quanto? Não muda, tá? É a própria função exponencial. Mais o que? Aqui você tem uma muito parecida com essa, né? Você vai pegar, descer o expoente, vai descer o expoente 2, que multiplicado por 5 a gente já pode colocar direto, né? Vai ser o que? 10x. Por que x? Porque o expoente agora é 1 a menos que o expoente anterior. Então dá 1 que não precisa. E esse cara aqui, o que você faz? Esse cara aqui você tem que ser esperto, tá? Você tem que substituir 1 sobre x por x elevado a alguma coisa. X elevado a alguma coisa para ser 1 sobre x, que coisa é essa? Menos 1. Então, 1 sobre x também pode ser escrito como x elevado a menos 1. Por que é importante escrever dessa forma? Porque aí você consegue encaixar naquela derivada notável, tá, de x elevado a expoente, que vai ser igual a quanto? Desce o expoente, né, menos 1, e multiplica por x elevado ao expoente menos 1, expoente anterior menos 1, que vai, nesse caso aqui vai ser quanto? Menos 2. Se você quiser só melhorar esse último termo, tá, você pode lembrar que aqui vai ficar menos, né, que é o menos 1, vira só um sinal menos, e 1 sobre x e x elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre x ao quadrado, tá? Seria a transformação contrária da transformação que a gente fez aqui nesse para esse, beleza? Então, o que você tem que saber de derivadas? Derivadas notáveis, né? E também saber as regras de derivada. As primeiras regras que a gente aprendeu aqui foi a regra do produto por uma da função multiplicada por uma constante, soma de funções e subtração de funções. Sim. Professor, a derivada, ela retorna quem é a função? Não. Tanto se você quiser calcular a derivada dessa função aqui, né? Ou seja, é o que a gente chamaria derivada da derivada, né? Então a derivada da derivada aqui seria quanto? 30x. O que retorna, que é uma coisa que a gente não vai ver nesse curso, é a integral. A integral é o que retorna. Tipo, tem a derivada, você faz a integral. Essa integral de 30x daria que... A integral de 30x, não exatamente isso, mas é o que a gente chama de integral imprópria, tá? Mas, de forma simples, podemos dizer que a integral de 30x é o 15x ao quadrado. Certo? Então é isso. Vamos dar uma pausa agora.